A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no seu graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, desde já lhe peço, se inscreva nesse canal, comente, compartilhe, dê o joinha. Esse joinha que tem aí, ó, com esse risquinho branco. Toque nele com o seu dedo até ele ficar todo branco, certo? Você está ajudando a rodar a plataforma do YouTube, do YouTube, para que mais pessoas sejam alcançadas por essas apologéticas. Meus queridos amados irmãos e irmãs, eu tenho trazido vídeos inéditos e trazendo vídeos inéditos nessa semana. Muito bem, vídeos inéditos. Não tem, quando eu coloco relembrando, é que não tem nenhum um vídeo inédito gravado. Eu tenho que baixar um vídeo de 9 meses, né, que deu muita audiência na época que foi postado, 10 meses, 1 ano, para colocar aqui, para que todos os dias tenha um vídeo ao vivo para vocês, não é? Aprender a apologética católica, como defender a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vim refutar hoje, eu vou mostrar mais de 12 versículos na Bíblia. Eu venho refutar hoje pastor herege que disse que a Bíblia não diz que a igreja é corpo de Cristo, e que sim, que nós que somos o templo, a igreja, nós somos a igreja, não é? Nós, o povo, assegura. Mas irmão, Fábio, você vai remoer isso, né? De novo isso, olha, eu falei, mas eu não mostrei. Eu vou mostrar que a igreja, ela é corpo de Cristo. E eu disse em vários vídeos, mas eu não mostrei, que existe mais de 12 versículos comprovando dentro da Bíblia Sagrada que ela é o corpo de Cristo. Eu tenho que ligar aqui, que aqui são 1h32 da tarde, então eu tenho que ligar o ventilador bate aqui nos meus olhos, né? Eita, o vento, mas vamos lá. Senão eu não aguento na quintura aqui nessa tarde. Mas vamos lá. Em nome de Jesus Cristo, no fogo do Espírito Santo. 1 Coríntios, refutando esse herege que diz que na Bíblia, a Bíblia não diz que a igreja é corpo de Cristo, porque nós que somos o templo de Deus, nós que somos a igreja. Vamos lá. Refutando esse herege, dentro da Bíblia. Tá aqui, ó, abaixo de verde. Como é que tá escrito? Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis então os membros de Cristo e fareis membros de uma prostituta? Veja só. Não sabeis que vossos membros são membros de Cristo? Aí está. Membros de Cristo. Quer dizer, por que nós somos membros? Porque nós somos membros da igreja. Somos membros da igreja. Agora vamos ver o que essa, aqui eu estou pegando esse versículo, só a parte, né, a parte A, veja só, o versículo 15 até aqui, interrogação. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Aí está, membros de Cristo como assim? Da igreja. 1 Coríntios 12, 13. Pelo batismo, nós nos tornamos membros do corpo de Cristo. Então vamos agora tirar o corpo pelo sovaco, em nome de Jesus. 12, 27 de 1 Coríntios. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um dos seus membros. Porque nós compomos o corpo misto de Cristo, apesar de não sermos a igreja é o corpo de Cristo, mas nós somos membros. Aqui, ó. Vós sois o corpo de Cristo. O que faz nós sermos o corpo de Cristo? Segundo o relato, aqui mesmo, de 1 Coríntios 13, presta atenção. Versículo 13, olha só. Aqui está. Em um só Espírito fomos batizados todos nós, para formar um só corpo, ou seja, uma só igreja. O batismo faz com que haja uma só igreja. Judeus ou gregos, escravos ou livres. Todos fomos impregnados no mesmo Espírito. Aí está. Todos nós recebemos o quê? O Espírito Santo no batismo. Para sermos o quê? Para sermos membros. Aqui está, ó. Batizados, todos nós, para formar um só corpo.
membros. Aqui, ó. O 12. Porque, como o corpo é todo, tendo muitos membros, todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo. Veja aí como é que está, veja. E também em Cristo. Então, são várias passagens. Se nós formos pegar aqui em Coríntios, há muitas passagens, só nesse capítulo 12, onde fala que a igreja é o corpo de Cristo. Né? Agora, o que compõe essa igreja? Os bispos, o magistério hierárquico, né? Os diáconos, os padres e os filhos da igreja, que somos nós. Então, nós nos tornamos membros, veja. Porque como o corpo é um todo, tendo muitos membros. Quem são os membros? Eu, você, não é? Todos pelo batismo. Aí se nós pegarmos, voltar um pouco para trás, o capítulo 10, versículo 17, preste atenção. Aqui embaixo, ó, versículo 17. Uma vez que há um único pão, só há um pão. Eu sou o pão vivo descido do céu. João 6:21, Cristo. Cristo é Eucaristia, só há uma Eucaristia. Nós, embora sendo muitos, universalidade, formamos um só corpo, aqui está, formamos um só corpo, ou seja, uma só igreja. Mas de que maneira nós nos tornamos um só corpo? Continua o verso. Porque todos nós comungamos do mesmo pão. Veja o que faz nós sermos e formarmos o corpo de Cristo, sendo membro desse corpo, que é a igreja, pela Eucaristia e pelo batismo. 2 sacramentos. E esses 2 sacramentos são investidos pelas seitas que tentam destruir esses 2 sacramentos, que é sacramento de vida eterna. Sem o sacramento do batismo não entra no céu. E nem você é membro da igreja de Cristo. E sem o sacramento da Eucaristia, esquece reino dos céus. Como aqueles lá do capítulo 6, versículo 60. E do versículo 160, do versículo 66. Que foram embora. Entende? Voltemos. Aqui está a explicação. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de nós, de sua parte, é um dos seus membros. Aí está. Como se organiza o corpo de Cristo? Através dos membros que somos nós pelo batismo. Então, pelo batismo, nós somos impregnados na videira que é o Cristo. Tudo isso está, pelo batismo e pela Eucaristia, unido à videira teológica do capítulo 15 de 2 São João. Dá-lhe cacete na cobra. Romanos 12, versículo 4 e versículo 5. Pois como em um só corpo temos muitos membros, olha aqui o meu corpo, presta atenção, é a teologia do corpo que Paulo dá em Coríntios e Romanos, está explicando a igreja de Roma. Paulo explicou muito isso sobre a teologia da igreja, explicação teológica de São Paulo para o mundo pagão, para eles entenderem o que era a igreja. O que era a igreja de Cristo, o que é a igreja de Cristo. Por isso você encontra muito isso na primeira carta aos Coríntios e também na carta aos Romanos, que nem você está vendo aqui, ó. Pois como em um só corpo, aqui é o meu corpo, você está vendo, ó, braço, direito, esquerdo, né? Quer dizer, esquerdo aqui, você está vendo direito, mas aqui é o esquerdo. Veja, na mão esquerda é que está a aliança de casado, a prova está aqui. Esse aqui é o meu esquerdo, mas aí porque é câmera frontal, você está vendo que fosse o direito, né? No corpo tem o quê? Os dedos, as pernas, os pés, os dedos dos pés. Então, ele pega o corpo humano para dar uma bela aula teológica para principalmente os cristãos que estão se convertendo do mundo pagão, né? Se convertendo para a igreja de Jesus Cristo. Olha só. Pois como em um só corpo temos muitos membros, e cada um de nossos membros tem diferente função. Aí está. Cada membro do corpo tem uma diferente função. A boca, de falar. Os olhos, de enxergar. Os ouvidos, de escutar. Entende? Tudo comandado pela cabeça, pelo cérebro. Olha só. Aqui, ó. Estou fazendo isso porque o cérebro está
lançando, né? Para que eu possa fazer isso, ó. Em menos da velocidade da luz, ó. Né? Digamos assim, a informação que o cérebro envia para todo o corpo. Assim como Cristo é o cérebro, o cabeça do seu corpo, que é a igreja. E nós, membros desse corpo. Nós somos membros desse corpo. Olha aí, ó. Versículo 5. Assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo. Meus irmãos, só existe uma só igreja. Formamos um só corpo em Cristo. E cada um de nós é membro um do outro. Tá vendo aqui? Tá vendo esse dedo? Se eu pegasse agora aqui um alfinete e furasse aqui o meu dedo, todo o corpo ia sentir. Na teologia do corpo, do 1 Coríntios 12, Paulo fala isso. Se um dos membros do corpo está alegre, todos os outros membros se alegram com ele. Se ele está triste, doente, está doendo, dolorido, o resto do corpo está sentindo essa dor. Então tem que ser assim no corpo. Temos que alegrar, mesmo tendo cada um diferente função. Um tem a função de ser bispo, o outro tem a função de ser diácono, o outro tem um chamado para ser sacerdote, o outro tem um chamado para ser um consagrado, sendo leigo no casamento, servir ao Senhor, ser ministro, ser ordenado de Eucaristia, ser um catequista, estar à frente da coordenação da pastoral e por aí vai. Entende? É o que disse o versículo 4. No corpo temos muitos membros com funções diferentes, não é? Formamos um só corpo em Cristo. Na Eucaristia, a Eucaristia é o corpo de Cristo. Só pode ser corpo de Cristo quem comunga da Eucaristia. Corpo de Cristo, não é? Porque é exatamente o que São Paulo explica no 1 Coríntios 10, 17, né? Formamos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão. Veja aí, só somos uma só igreja universal, católica, porque toda igreja católica comunga de Jesus na Eucaristia. Por isso ela é o corpo de Cristo, porque está se alimentando do corpo de Cristo, da carne e do sangue do Senhor. Quem come da minha carne, bebe meu sangue, tem vida eterna. Então se ela come da carne e do sangue de Cristo, ela é o quê? Corpo de Cristo. Aí, irmão, então por que é errado o termo denominarmos igreja? Porque é errado. Nós somos membros. Aqui, ó. Formamos um só corpo em Cristo. Porque sem os membros tem corpo de Cristo? Poderia até ter, porque é o seu corpo, né? É o seu corpo, não sei a cabeça voando. A Virgem Maria deu à luz apenas uma cabeça e a cabeça saia falando pelo ar? Não, né? Andando com as perninhas? Não, né? Tem um corpo. Mas acontece que a igreja é o místico, o corpo misterioso de Cristo. Corpo místico, que pelo batismo, Paulo dá essa via teológica, pelo batismo e pela Eucaristia, faz com que sejamos os membros, e esses membros chamados de corpo de Cristo. Mas por que não pode ser chamado de igreja? Porque a igreja é dada apenas a termos teológicos, corpo de Cristo. Então é um erro teológico dizer que nós somos a igreja, entendeu? É um erro teológico dizer que nós somos a igreja. Nós somos membros da igreja porque todos nós formamos um só corpo, essa única igreja, através da Eucaristia e do batismo. Veja a importância dos sacramentos que não é pregado mais hoje. Esconderam os sacramentos, empurraram debaixo do sovaco, levantaram o tapete e varreram para debaixo do tapete. Do sacramento não se fala mais. Padres, hoje é raro que falam de sacramentos. Você quer ver falar de sacramento, tem ligado na Canção Nova, que estão lá reunidos numa roda, lá sentados, falando do sacramento da confissão, te impulsionando a buscar o sacramento da confissão, te dando força para buscar os sacramentos, meu irmão. A gente não vê em nenhum outro canal. A gente só vê na século XXI e na Canção Nova. Você liga lá, tá os padres pregando sobre a Eucaristia, pregando sobre, não é, a confissão. Mas você não vê em outro canal, você não vê. Aqui, ó, tem a TV Pai Eterno, não se fala na confissão. Não é? Rede Vida não se fala na confissão. TV Aparecida não se fala na confissão. Mas quando você liga num canal diferenciado, não é? Que é a Canção Nova, estão lá falando da confissão. Estão lá falando dos sacramentos, valorizando o recurso da nossa fé.
A Eucaristia e o batismo, meus irmãos, dá acesso a impregnarmos no reino de Deus através do seu corpo, que é a igreja. Olha aqui, ó. Assim, nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão. Acrescentando o que diz em 1 Coríntios 10:17. E cada um de nós é membro um do outro. Você nós somos membros porque nós somos irmãos em Cristo, irmãos na fé, irmãos de igreja, né? Corpo de Cristo, somos o corpo de Cristo. Então, quando nós formamos um só corpo, porque todos nós comungamos da Eucaristia. Então, a Eucaristia faz com que sejamos um só corpo, né? Um só corpo na igreja de Cristo, que é o seu corpo. É maravilhoso isso. Dale. 1 Coríntios 12:12. Porque como o corpo é um todo, tendo muitos membros, todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo. Assim também é Cristo. Meus irmãos, o que é que os protestantes não entendem uma palavra que já está explicada? A igreja não é o corpo de Cristo? Porque nós recebemos das mãos dos padres, dos bispos, o corpo, a carne e o sangue de Cristo, para formarmos esse único corpo, impregnado no Cristo, igreja. Olha outra vez, ó. Voltando a esse capítulo teológico. Nós vamos ruminar. Já ruminamos aí vários versos. Estamos ruminando mais um. Porque como o corpo é um, só tem um, Cristo só tem um corpo, não tem vários não, só tem um. Olha, refuta todas as heresias protestantes esse versículo. Destrói a teologia de Paulo sobre o corpo de Cristo, que é a igreja. Destrói toda heresia dessas heresias aí que cria nas esquinas todos os dias milhares e milhares de seitas, dizendo ser igreja. Olha, impressionante, né? Que ele diz que a igreja é nós e abre as placas denominacional todos os dias, milhares nas esquinas, nas garagens de carro. Né? Isso é hipocrisia. Por isso que eu digo, eles refutam eles mesmos. Sabe o cachorro que vomita e depois vai comer o próprio vômito? É desse jeito. As heresias, filho do Lutero. Porque como o corpo é um, só um corpo, e tendo muitos membros, os filhos da igreja, eu e você, e todos os católicos no mundo inteiro. Vai pra lá, abelha, vai pra lá, abelha. E todos os membros do corpo, embora muitos, universal, católica, formam um só corpo. Um só corpo. Assim também é Cristo. Pelo batismo e pela Eucaristia, um só corpo em Cristo, igreja. Taca-lhe pau. Efésios, aqui em cima da minha cabeça, 4:4. Muito bem. Vamos lá. Sede um só corpo e um só espírito. Aqui está a hierarquia. Ó, sede um só corpo, um santo magistério. Sede um só corpo. O que é que São Paulo está dizendo? Pertença à única igreja de Cristo. Porque vocês são membros desse corpo de Cristo que é a igreja. Vocês são membros. E são reconhecidos como corpo porque comungam o corpo do Senhor a cada missa, a cada santo sacrifício. Por isso que é corpo de Cristo. Meus irmãos, quando nós recebemos Jesus, quando nós somos eucaristizados, nós somos o corpo de Cristo. Você já pensou você ser o corpo de Cristo quando você recebe a Eucaristia, você recebe o seu corpo? Porque o corpo de Cristo é muito mais maior porque ele é Deus, te absorve. O teu corpo já não é mais você. É sangue dos Cristo que corre nas tuas veias. Você olha para os teus braços, não é mais teu corpo, é carne de Cristo. Entende? Por 15 minutos, você é corpo. Por isso que a teologia paulina te chamar, vós sois o corpo de Cristo.
Porque quando você recebe a Eucaristia, por 15 minutos você é o corpo de Cristo. Você está santo ali, santificado, está em comunhão com o altar, é corpo de Cristo, que acabou de receber na Eucaristia. Olha a teologia paulina. Sede um só corpo, ou seja, seja uma só igreja, uma única igreja. Em um só Espírito, veja, um só Espírito, porque foi nos dado no batismo, está em minúsculo. E um só Espírito, em um só Espírito. Tem umas traduções que está em maiúsculo. Assim como foste chamado pela vossa vocação a uma só esperança. Vocação, ó. Vocação a uma só esperança, só uma só esperança. Olha aqui do meu lado, ó. Verso 5. Há um só Senhor, há uma só fé, a fé católica, um só batismo. Olha a hermenêutica, ó. Para que tantas heresias? Se só há uma só igreja, versículo 4. Se há um só Senhor, uma só fé, a fé da igreja fundada por Cristo, um só batismo da igreja fundada por Cristo. Por que tantas heresias? Porque os hereges não entendem isso e tem que fundar seita nas esquinas. Porque, infelizmente, o diabo os cega. E vamos continuar tirando o couro pelo sovaco. É couro mesmo. Nosso irmão Adonias disse: irmão Fábio, mata a cobra, tira o couro e mostra a bicha morta. Versículo 16 ainda do capítulo 4 de Efésios. Olha só aqui, de verdinho aqui embaixo. É por ele que todo o corpo, coordenado e unido por conexões, ó, os meus dedos estão conectados aonde? A mão. A mão está ligada ao quê? Ao braço, né? O braço está ligado ao quê, hein? No corpo, hein? No corpo. O braço está ligado ao corpo. Perfeito. São Paulo só fala isso para o mundo pagão. Aos pagãos de Éfeso que está se convertendo à igreja de Cristo também, ó. Teologia do corpo. Vamos lá. Unido por conexões que estão ao seu dispor, trabalhando, cada um conforme a atividade que lhe é própria, efetua esse crescimento, visando a sua plena edificação na caridade. O maior dom de dentro da Bíblia é a caridade. Se nós pegarmos 1 Coríntios 13, que fala nas três virtudes, são as três virtudes teologais, confundindo aqui com as cardeais. 3 virtudes teologais que nos é dado no batismo. Como é rico o nosso batismo, né? O batismo fundado por Cristo, deixado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós recebemos 3 virtudes teologais no batismo. 1 Coríntios 13. Fé, nós recebemos do batismo, esperança e caridade, que é o amor. Olha aqui, ó, caridade. Aí diz lá, a maior delas é a caridade. Por isso Jesus, no dia do julgamento universal, Mateus 25, 31 em diante, vai dizer: eu estive com fome, me deste de comer, porque dá com amor. Com sede, me deste de beber, porque desse um copo d'água com amor. Estava nu e me vestiste, porque vestistes o próximo com amor. Entende? Até a caridade, porque por isso que a igreja ela é a maior instituição de caridade do mundo. E ainda diz São Tiago, a religião verdadeira é aquela que sustenta os pobres, os órfãos, as viúvas. E se guarda da contaminação desse mundo. Por isso que ela é fábrica de santos. A igreja dá santos para a igreja do céu direto. É a única igreja máquina de santos, que gera santos e santas. É a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, única santa, católica e apostólica romana. O resto é balela. O resto é furada, é fria, cai fora. É por ele que todo o corpo, coordenado e unido por conexões que está ao seu dispor, trabalhando. Todo o corpo. Então por isso me dói ver hoje dentro da igreja movimentos perseguindo outros, né?
essas brigas bestas que não levam a lugar algum, cada cara quer ser o papa, o mais certo, dentro da igreja os movimentos se atacando, brigando, olha só, olha como Paulo fala, olha como deveria ser olhar para isso, ó. É por ele que todo o corpo, é por ele que todos os filhos da igreja, todos os membros trabalham, coordenado e unido, por conexões, somos unidos, somos membros uns dos outros. Né? Acho que maravilha que São Paulo está explicando, meus irmãos, para nós. E vamos continuar treinando o corpo pelo sovaco. Mais 2 versículos extraordinários aqui. Efésios 5, 29 e verso 30, aqui embaixo de azul. Vamos lá. Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual a alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja. Acraseado como, né? Acraseado, então mesmo, como Cristo faz com a sua igreja. Então, meus irmãos, nós deveríamos olhar para isso aqui, deveríamos parar de nos perseguir. Por quê? Porque eu sou tradicionalista, eu não concordo. Os tradicionalistas, o que é que está acontecendo? Olha o que é que está acontecendo. A maioria dos tradicionalistas, eu acho que exagerei dizer a maioria, mas um grande número de tradicionalistas estão se tornando sedevacantista. Estão se tornando sedevacantista. Isso vai ter que haver de alguma maneira. Jesus está purificando a igreja e ele disse, será quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Porque só vai ficar os verdadeiros com o Papa, irmão. Para e pensa, só vai ficar com o Papa os verdadeiros, com o sucessor de Pedro, só vai ficar os verdadeiros católicos. Olha só. Irmão, você está dizendo para não perseguir, você já vai começar a perseguir. Não, eu não estou começando a perseguir, eu estou dizendo uma realidade que está acontecendo. Olha o que é que está acontecendo. Muitos tradicionalistas estão se tornando sedevacantistas. Estão saindo para a missa, que eles chamam de missa nova, que não é a missa em latim, e estão indo para a missa em latim, que é a missa do rito tridentino. E eles estão cada vez mais, esse povo do rito tridentino, eles estão indo para o sedevacantismo. Porque o sedevacantismo está colocando na cabeça desse povo que eles são os únicos tradicionalistas. E que eles são os verdadeiros tradicionalistas. Por que são chamados de sedevacantistas? Porque com a morte do Papa Paulo VI, para eles não tem mais Papa. De lá para cá, os outros papas que vieram são falsos. Veja se não é um engodo de Satanás. Isso é engodo de Satanás. Não é? Por outro lado, há conservadores que estão se aliando a esse mundo, né? E nós vemos uma parte da teologia da libertação nisso. Aí nós olhamos para o movimento carismático. O movimento carismático está protestantizando muitos católicos e mandando muitos católicos para as seitas protestantes. Então há por todos os lados da igreja, meus irmãos, não tem por que perseguir tradicionalista, perseguir carismático, conservador, essas coisas. Presta atenção, por todos os lados o diabo está levando pessoas para apostatar da fé. Isso é a apostasia. Por todos os lados estão apostatando. Pelo movimento carismático, muitos estão indo para o protestantismo, porque é semelhante ao protestantismo, estão. Mas por outro lado, os tradicionalistas estão indo para o sedevacantismo. E conservador não está vivendo mais a santidade. Está se contaminando com muitas coisas erradas. O chamado centro. Aí alguém me pergunta, irmão, tu é o quê? Tu é carismático, tradicionalista ou conservador? Eu vou repetir 1 milhão de vezes que me perguntar. Eu sou católico apostólico romano. E ponto. É o que eu sou. Católico, apostólico, romano. Aqui não tem negócio de tradicionalista, não tem negócio de conservador, de carismático, de nada. Eu sou católico, apostólico, romano e pronto. Até parece que é 3 igrejas dentro de uma. Agora está se formando, né? Igreja carismática, igreja tradicionalista, igreja conservadora. Meus irmãos, pelo amor de Deus. Olha o que diz as Escrituras. Certamente ninguém jamais aborreceu sua própria carne. Quando nós ofendemos o outro irmão,
Dentro da igreja nós estamos ofendendo o nosso membro. É tantos perseguindo, católico, persegue católico, que tá uma guerra, tá aquele angu feio, rapaz. Vergonha isso. Isso dá vergonha. Eu sou católico, apostólico, romano e pronto. Tô com o Papa e não abro. Com o sucessor de Pedro e não abro. E não adianta vir conversar besteira nos meus comentários, porque vai ser bloqueado. Já tô logo avisando. Quem avisa, amigo é. Versículo 30. Veja, assim como Cristo... Ó, vamos terminar aqui, ó. Ninguém aborrece sua própria carne, ao contrário. Cada qual a alimenta e o trata como Cristo faz a sua igreja. Era isso que nós deveríamos fazer uns com os outros, não estar perseguindo e falando. Né? Pessoas que criam um canal no YouTube para estar refutando católicos, mostrando vídeo de católicos refutando. Vergonha! Isso não é católico, isso é católico. Coisa feia, horrível, horrenda. Isso é terrível uma coisa dessa. Por isso que baixar vídeo meu para tentar conversar besteira em cima de vídeo meu aí, vai ser levar strike do YouTube. Não tem conversa. Vai tirar meu vídeo fora. O YouTube tira dentro de piscar de olhos. Verso 30 de verde lá embaixo. Porque somos membros do seu corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo pelo batismo e pela Eucaristia. Olha de verde, verso 30. Do capítulo 5 de Efésios. Porque somos membros do seu corpo. Olha aí. Nós somos membros da igreja que é o corpo de Cristo. Colossenses 1,18. Cristo é a cabeça do seu corpo, que é a igreja, meus irmãos. A igreja universal, ela é grande. Católica designa universal, não é o nome próprio. Designa universalidade dessa igreja. Eu não vou pegar, não. Tá aqui na minha lista, mas eu não vou pegar. Quer dizer, já vamos para lá, então continuamos tendo o corpo pelo sovaco. Vejam só, Colossenses 1:24. O 18 eu já acabei de citar, nós não vamos pegar. Mas é para você ver as tantas passagens que fala que a igreja é o corpo de Cristo. E diz quem são os membros do corpo de Cristo, eu e você. Na Eucaristia, repito, na Eucaristia, por 15 minutos nós somos 15 minutos, nós somos cristificados, eucaristizados durante 15 minutos. Durante 15 minutos, eu e você somos a igreja de Cristo. Durante 15 minutos. Veja a graça. Santificá-la pela água do batismo, que diz Efésios 5. Veja só. Que ela, porque está em comunhão com o altar na Eucaristia. E os que não estão, irmão, não, tá, os que não estão comungando, que não estão em comunhão com o altar, que estão em estado de pecado, que estão comungando, estão se condenando cada vez mais. Aí não tem como ser o corpo de Cristo por 15 minutos. Então nós somos o corpo de Cristo por 15 minutos na Eucaristia. Veja São Paulo, da outra vez vai dizer: embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos desse único corpo. A Eucaristia. Por 15 minutos na missa. Nós somos, a cada segunda é celebrada uma missa, o Santo Sacrifício no mundo. Por isso, nós somos aqui no Brasil, na missa, nós somos por 15 minutos o corpo de Cristo. Aí, terminando a missa, começa outra missa. A cada segunda é uma missa, ou é 5 segundos. Então, lá já tem outros que já são nossos membros. Somos membros no mesmo corpo que a igreja. Corpo de Cristo na Eucaristia. Que maravilha, irmão. Agora me alegro, 24 de Colossenses 1. Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. Ponto. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo, que é a igreja. Pacata. Aqui está. Tem um irmão que diz, eu não sei se é o irmão Adonias ou se é outro que fala assim, diz, cada vez que o irmão fala pacata, eu me arrupio. Tá aqui, irmão, é porque o protestante disse, isso é heresia dizer que a igreja é corpo de Cristo, porque nós é que somos a igreja. Ele sabe que nós não somos o corpo de Cristo, então tem que dizer heresias, que a igreja não é o corpo de Cristo. O que é que São Paulo está dizendo aqui? Aqui, ó. Paulo deu a vida pela igreja. A parte A do versículo 24.
agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. Sofrendo por quem? Pelos filhos da igreja. Agora aqui, ó, depois, deixa eu subir só mais um pouco. Aqui, ó. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne. Por quem? Por quem? Por quem? Por seu corpo, que é a igreja. Pácata. Aqui está. Paulo deu a vida pela igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está dizendo a quem? Mais uma carta para o mundo pagão. Igreja que veio do paganismo. Colossas. Entende, meus irmãos? São cerca de 15 passagens bíblicas que falam que a igreja é o corpo de Cristo. Não estou pegando todas, só algumas. Olha aí, outra vez. Completo na minha carne, por seu corpo, que é a igreja. Aí, ó, embaixo. Por seu corpo, que é a igreja. Pacata, 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 pacata. Oh, meu queridos amados irmãos e irmãs. É matando a cobra e mostrando a bicha morta. Vamos para o último versículo, ainda em Colossenses. Muito bem, meus irmãos, e aqui nós encerramos. Esse é o último verso, né? Mostrando, provando que a igreja é o corpo de Cristo e nós somos o corpo de Cristo na Eucaristia por 15 minutos, teologicamente falando. Segundo os estudiosos e alguns teólogos, nós por 15 minutos somos a igreja de Cristo. Mas só por 15 minutos que é na Eucaristia. Porque, repito outra vez, o que eu repeti no meio do vídeo. Porque quando você recebe Jesus na Eucaristia, ele te absorve porque ele é Deus. Então, você olha para a sua carne, para seu braço, não é seu braço, é o de Cristo. O sangue que está correndo na tua veia não é o teu mais, é o de Cristo, por 15 minutos, meus irmãos. Isso é a Santa Mãe Igreja que nos ensina isso, é perfeito. Que a Sagrada Escritura está confirmando. Olha. Então você é a Igreja de Cristo por 15 minutos. Eu e você. Quando nós estamos em comunhão com o altar e recebemos ele na Eucaristia. Os que não estão em comunhão, que estão recebendo em estado de pecado, não é. São os que estão em estado de graça. Entende? Os que se arrependem, se confessa e busca estar em comunhão com o altar. Ó, outra vez. Vamos lá. Colossenses 3,15. Triunfa em vossos corações a paz de Cristo, para a qual fostes chamados a fim de formar um único corpo e ser desagradecidos. Aí está. Aqui está. Aqui está. Eu não vou nem pegar o versículo para fechar com chave de ouro. Eu vou citar ele para você. 1 de Pedro 5,13. A igreja escolhida que está em Babilônia vos sauda. Como também Marcos, meu filho na fé. Ali está o papado de Pedro, pai, porque ele chama João Marcos de filho, evangelista, e não era filho de Pedro. Biológico, não era. E ele diz, a igreja escolhida. A igreja eleita, a escolhida de Roma, que está em Roma. Porque é eucaristizada, e se é eucaristizada é igreja, por 15 minutos é igreja. Depois de 15 minutos passamos apenas pelo batismo, os membros da igreja. Olha o que a Eucaristia nos dá, meus irmãos. A graça de sermos o corpo de Cristo por 15 minutos. Olha aqui, ó. Triunfa em vossos corações a paz de Cristo, para a qual fostes chamados, a fim de formar um único corpo. Porque nós somos um único corpo, porque todos nós comungamos o mesmo pão. Onde é que diz que nós somos, por 15 minutos na Bíblia, o corpo de Cristo? Paulo disse, vamos lá, outra vez, citar pela terceira vez. 1 de Coríntios 10, 17. Nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, ou seja, uma só igreja, porque todos nós comungamos do mesmo pão. É no pão que nós somos, é no pão, na Eucaristia, na carne do sangue de Cristo, que nós somos o corpo. E ali diz os teólogos por 15 minutos. Os santos também disseram 15 minutos, não somos nós, é o próprio Cristo. Então, nós somos outros Cristos. 1 Pedro, olha só. 1 Pedro, provando na Bíblia. 15 minutos somos o corpo de Cristo, na Eucaristia. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Achegai-vos a ele, pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Chegais a eles.
a Jesus, pão vivo e Eucaristia, olha só. E os quais outras pedras vivas vós também vos tornastes, o material desse edifício espiritual, o sacerdócio santo. Aí está. Aqui está. O sacerdócio rege dos leigos. E o sacerdócio consagrado para oferecer às vítimas, que é Cristo. Com sua carne e seu sangue. Então nós tornamos outras pedras vivas como nós fôssemos outros Cristos na Eucaristia por 15 minutos, meus irmãos. Dá prazer, dá alegria você ouvir os santos padres falando nisso. Entende? Que maravilha. Então aqui está refutado o herege que diz que a igreja não é o corpo de Cristo, porque nós somos a igreja. Amado, a igreja nos ensina, os santos padres nos ensinam que ela é o corpo místico. Místico vem de misterioso. É exatamente pelo mistério da encarnação e pelo mistério da transubstanciação que aquele pão e aquele vinho se tornam carne. O jeito que o Espírito Santo mergulhou na mansão dos mortos ressuscitou a Cristo, como diz Romanos. E o Espírito Santo vem sobre as espécies do pão e do vinho, através do milagre da transubstanciação, quando é pronunciada as palavras, para que se mude no corpo, no sangue de Cristo. Já é corpo e sangue de Cristo. Mistério é para se viver, não para se desvendar, porque Santo Agostinho tentava desvendar o mistério da Trindade, não conseguiu. Até um anjo aparecer e dizer, olha, vou botar o mar dentro desse buraco na praia. Santo Agostinho disse, é impossível, menino. Ele olhou assim e disse, é impossível também você entender a Trindade. Santo Agostinho parou de cucar sobre a Trindade. Entende, meus irmãos? É mistério para mergulhar, viver o mistério da fé. Meus irmãos, se inscreva nesse canal, meta o dedo no like por caridade e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.